Em 18 de agosto de 2025, a França despertou com uma notícia impactante que rapidamente se espalhou pelo mundo. Jean Pormanov, nome artístico de Rafael Graven, streamer de 46 anos, morreu durante uma transmissão ao vivo após quase 10 dias de maratona na plataforma Kik. A câmera o mostrava deitado sob um cobertor, aparentemente dormindo enquanto seus colegas de transmissão tentavam acordá-lo, sem sucesso. Milhares de usuários assistiam incrédulos, se perguntando se aquilo fazia parte de um show ou se realmente estavam presenciando algo irreparável. Mas não vamos nos adiantar. A história de Jean Pormanov não é apenas a de mais um streamer no vasto universo digital. É também um símbolo dos excessos de uma indústria que, em seu desejo de reter audiência, permite que a dignidade humana se torne espetáculo e que a linha entre o virtual e o real se apague até o ponto da tragédia. O tema acendeu o alerta na França e gerou indignação até as mais altas esferas do governo. As autoridades abriram uma investigação judicial e a mídia começou a expor o que acontecia por trás das câmeras. O que parecia um caso triste, mas isolado, logo se revelou como a ponta de um iceberg muito mais sombrio. Maus tratos, humilhações públicas e dinâmicas abusivas viraram conteúdo, criando um espetáculo digital da crueldade, transmitido ao vivo e monetizado pelas plataformas. E quem era esse homem que acabou exposto de maneira tão brutal diante de milhões? Como alguém vira protagonista involuntário de um circo de humilhação global? Qual é a responsabilidade dos outros streamers que o cercavam e o submetiam a constantes humilhações? Até onde vai a obrigação das plataformas que permitiram essas transmissões? E qual é o papel do público que, com seu consentimento, aprova a criação desse tipo de conteúdo? Bem-vindos ao caso de Jean Pormanov, o streamer que foi humilhado e morreu ao vivo. Antes de continuar, queremos ressaltar que este caso está acontecendo neste exato momento. Portanto, podem surgir novas informações que ampliem ou até mesmo contradigam o que se sabe até agora e o que está sendo informado neste vídeo. Se o assunto interessa a vocês e querem se manter atualizados sobre as novidades, podem escrever streamer nos comentários. Agora sim, vamos começar. Antes de virar manchete mundial, Jean Pormanov era apenas Rafael Graven. Um homem de 46 anos que havia encontrado na internet um lugar para se expressar e, com o tempo, uma fonte de reconhecimento. Como muitos, iniciou na década de 2020 com transmissões básicas. Jogos, conversas improvisadas e trechos de humor compartilhados em TikTok, Twitch e Instagram. Inicialmente, seu conteúdo não tinha nada de especial. Era um homem comum que transmitia com entusiasmo, sem grandes produções ou equipamentos sofisticados dos streamers famosos. O que o diferenciava era algo mais sutil, sua personalidade aberta e até ingênua, que o tornou uma figura marcante em um ambiente competitivo e feroz. O verdadeiro ponto de virada chegou quando Rafael se mudou para a Kik, a plataforma de streaming, financiada em parte por casas de apostas online e que busca desafiar gigantes como a Twitch. A Kik dá mais liberdade aos criadores e, em troca, tornou-se um espaço onde proliferam formatos extremos, polêmicos ou diretamente violentos, que em outros lugares seriam rapidamente censurados. Foi lá que Rafael adotou o nome artístico de Jean Pormanov e começou a ganhar notoriedade. Novamente, seu estilo de transmissões, um estilo desestruturado e às vezes absurdo, chamou a atenção e o colocou no foco do público em massa. No entanto, o que realmente o catapultou foi seu papel dentro de um grupo de streamers franceses que haviam encontrado um nicho particular: transformar a humilhação em entretenimento. Nesse grupo, Manov era o alvo perfeito. Era insultado, ridicularizado e desafiado fisicamente diante das câmeras. Desde tiros de paintball a queima-roupa, até episódios em que simulavam estrangulá-lo. Tudo era transmitido ao vivo, recebendo aplausos, risadas e milhares de comentários de uma audiência que crescia semana após semana. A imagem de palhaço trágico o tornou um fenômeno. Em 2024, Jean Pormanov chegou a estar entre os streamers mais assistidos da Kik, mas essa exposição tinha um preço. O que era diversão para o público, para Rafael virava grande desgaste físico e psicológico. O negócio do humor.
Para entender o que aconteceu com Jean Pormanov, não basta falar sobre sua vida pessoal ou suas transmissões. É necessário olhar para o fenômeno do qual ele fazia parte. Ecossistema digital que fez da humilhação, violência e abuso um produto de consumo em massa. Nos últimos anos, plataformas como o Kik começaram a abrigar formatos cada vez mais extremos. A lógica é simples: quanto mais impactante fosse o conteúdo, maior seria o público e, com isso, a receita. Nesse cenário, alguns grupos de streamers encontraram uma fórmula macabra para fazer sucesso: transformar a vulnerabilidade de um no espetáculo de todos. Jean Pormanov virou o centro desse mecanismo. Nas transmissões, seu papel era o de epicentro de todas as brincadeiras. O homem aguentava insultos, pancadas, desafios perigosos e humilhações físicas ou psicológicas. O que acontecia diante das câmeras lembrava, de certa forma, os coliseus romanos, onde a multidão pedia mais sangue, mais violência e mais espetáculo. Só que agora não havia gladiadores nem leões, mas sim um homem de carne e osso. Diante de uma câmera e milhares de usuários do outro lado da tela, com um clique como forma de participação. Em dezembro de 2024, o veículo de investigação francês Mediapart revelou o que estava acontecendo por trás dessas transmissões. Seus artigos revelaram que não se tratava de simples brincadeiras ou de um humor consensual, mas sim de violência sistemática contra uma pessoa que talvez precisasse de ajuda. O relatório falava de práticas como agressões físicas, simulações de estrangulamento, pressões psicológicas constantes e a divulgação de imagens humilhantes. Tudo foi transmitido ao vivo para milhares de espectadores. Segundo os depoimentos coletados, Jean nem sempre participava de forma livre, mas era pressionado pela dinâmica do grupo e pela exigência de um público que pedia cada vez mais. A revelação foi tão impactante em janeiro de 2025. O Ministério Público de Nice abriu uma investigação preliminar contra 2 dos streamers mais influentes desse círculo: Owen Naruto Senasandotti e Safin Hamadi. Ambos foram acusados de violência em grupo contra pessoas vulneráveis e de divulgação de imagens violentas. Os indivíduos foram detidos por algumas horas, mas rapidamente foram liberados, o que deixou uma sensação de impunidade. A máquina continuou funcionando, as transmissões continuaram, o público não se afastou, e Jean Pormanov, longe de ser resgatado, ficou ainda mais exposto como o rosto visível desse entretenimento. Os analistas começaram então a falar sobre o negócio da maltratância, um sistema onde a exploração do sofrimento humano se transforma em espetáculo lucrativo, amparado na desculpa de que o público pede e sustentado pela falta de regulamentações eficazes no ambiente digital. Nesse contexto, Jean Pormanov aceitou participar de uma maratona de streaming. O objetivo era simples: aguentar até o final, sem descanso real, sem pausas para se recuperar, transmitindo cada instante como um espetáculo contínuo. Ninguém imaginou, ou talvez sim, que após quase 300 horas de transmissão, ele acabaria morto. E é assim que nossa história volta ao começo. A última maratona. A transmissão ao vivo foi caótica desde o início. Havia risadas, gritos, piadas e um clima de euforia que mascarava o que acontecia nas entrelinhas. A pressão sobre Jean Pormanov para suportar novamente o papel de saco de pancadas. Enquanto o relógio corria, dava para ver Jean recebendo desafios físicos, empurrões e comentários que beiravam a humilhação. Ao longo das horas, o corpo de Jean Pormanov começou a mostrar sinais de exaustão extrema. Testemunhas dizem que ele parecia desorientado, com movimentos mais desajeitados e olhar perdido. Alguns espectadores até comentaram no chat que algo não estava certo, mas a lógica da transmissão ao vivo não parou. Em um momento crucial, após 280 horas, Jean Pormanov adormeceu. Enquanto estava coberto, alguém comentou que ele estava em uma posição estranha. Quando seus colegas tentaram acordá-lo jogando garrafas, puderam ver que, de fato, e como tantos tentavam avisar, Jean Pormanov não estava simplesmente dormindo. A cena foi confusa. Primeiro, pareceu parte do show, como um exagero cômico. Depois, a falta de reação acendeu o alarme. O silêncio repentino na transmissão contrastou com as horas de agitação anteriores. A câmera captou a angústia dos presentes, a confusão, as tentativas desesperadas de reanimá-lo. Alguns streamers tentaram continuar com um tom nervoso, como se quisessem minimizar o que estava acontecendo. Outros ficaram visivelmente assustados.
O que ficou claro é que Jean Pormanov desabou na frente de todos e não voltou a se levantar. Horas depois, a mídia francesa confirmou o que muitos tinham visto ao vivo: Jean Pormanov havia falecido. A notícia se espalhou rapidamente nas redes sociais, gerando comoção e um debate imediato sobre os limites do entretenimento digital. A promotoria de Nice, que já investigava Pormanov por maus tratos, agora incluiu sua morte no processo. Enquanto isso, a plataforma Kike reagiu com frieza. Algumas gravações da transmissão foram apagadas, mas o evento já havia sido replicado, baixado e compartilhado em vários sites. O público que esteve lá relatou o que viu, e as imagens se tornaram uma prova brutal de até onde pode chegar a busca pelo espetáculo. A última maratona de Jean Pormanov foi mais que uma live. Foi o ponto de ruptura, o instante em que o entretenimento se transformou em tragédia diante de milhares de testemunhas. Debate Social. Em 19 de agosto de 2025, o rapper canadense Drake e o streamer americano Adin Ross anunciaram sua intenção de cobrir os custos do funeral de Jean. A mídia ficou dividida. Uns viram Pormanov como vítima de exploração digital, outros como quem buscou fama a qualquer custo, ignorando os riscos. O tom geral era de indignação. Um jovem morreu ao vivo diante de milhares de espectadores. O Ministério Público de Nice também abriu investigações para determinar os resultados. Houve negligência por parte dos colegas que o incentivaram a participar de um desafio extremo? Podia-se considerar que ele havia sido explorado deliberadamente? E qual era o papel da própria plataforma, que permitiu a transmissão sem intervir? No Twitter, TikTok e Instagram, o nome de Jean Pormanov virou tendência. Milhões de usuários compartilharam trechos da transmissão fatídica, junto com mensagens de tristeza e reflexão. Outros, porém, banalizaram o fato com memes e ironias, tornando o acontecimento sério mero entretenimento, consumido e esquecido rapidamente como qualquer conteúdo viral. Em resumo, a tragédia de Jean Pormanov causou comoção e trouxe à tona um tema já discutido há algum tempo, embora sem força: a regulamentação dos conteúdos nas plataformas de transmissão ao vivo. Por um lado, há quem defenda que as plataformas não devem censurar os criadores, já que cada espectador é livre para escolher o que assistir e o que não assistir. Por outro lado, há quem reivindique uma maior intervenção, argumentando que permitir transmissões de violência ou degradação não é liberdade de expressão, mas sim exploração da vulnerabilidade humana. A linha entre ambos os argumentos ficou difusa, mas a morte de Jean inclinou a balança para aqueles que exigiam controles mais rígidos. Outro aspecto que veio à tona foi o dos algoritmos. Esses sistemas, projetados para maximizar a visibilidade do conteúdo, geram mais interações. Ampliaram a figura de Jean. Quanto mais ridicularizado ele era, mais atenção recebia. Quanto mais extrema era a situação, mais visualizações atraía. O próprio sistema parecia recompensar a degradação. Nesse sentido, o caso levantou uma pergunta inquietante: os algoritmos são neutros ou estão programados para privilegiar o sensacionalismo e a polêmica? Após a tragédia, legisladores franceses e grupos de direitos digitais passaram a exigir mudanças. Em última instância, o caso expôs uma realidade incômoda. A sociedade consome facilmente, não se preocupando com a pessoa, mas sim com a situação. Transformado em um espelho, reflete os excessos de uma era digital onde o entretenimento pode chegar ao limite do desumano. Resta lembrar que Jean Pormanov era Rafael Graven, um homem real com uma mãe para quem escrevia mensagens desesperadas. Um homem com um corpo que começava a sentir o custo de viver sob um show que o devorava. Um homem por quem hoje se pede justiça,